na cozinha de casa. No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer um bolo no pote de brigadeiro de ninho trufado com mousse de Nutella e gotinhas de chocolate que causam uma explosão de sabor na boca, um dos mais vendidos aqui na Deni Delícias Gourmet e no canal Fature na Cozinha de Casa. Então acompanhe conosco esse vídeo até o final, essa aula completa. Primeiramente, nós vamos preparar aqui então um recheio de brigadeiro de ninho trufado, tá? Eu vou usar 1 kg de chocolate branco fracionado, nesse caso aqui eu estou usando da marca Cical, que para mim é um dos melhores, tá bom? Vamos picotar essa barra todinha de 1 kg e vamos colocar ela na panela, tá bom? Porque aí a gente vai adicionar aqui outros ingredientes, e esses ingredientes que vão formar a combinação do brigadeiro de ninho trufado, tá legal? Essa aqui é uma das bases para vários recheios que a gente usa aqui, mas nesse caso específico é o brigadeiro de ninho trufado que a gente vai fazer com mousse de Nutella, tá ok? Então, ó, é espetacular, nós vendemos muito desse bolo aqui, é um dos mais vendidos aqui na Deni Delícias Gourmet. Eu estou te ensinando aqui no canal Fature na Cozinha de Casa, então deixa logo o seu like, curte, comenta, compartilha para o maior número de pessoas possível ser alcançado, e quem sabe aí você pode fazer uma renda extra ou até se transformar num doceiro, num confeiteiro, num empreendedor doméstico e fazer disso tudo a sua renda principal, assim como hoje acontece conosco aqui. Eu era contador, falo isso sempre, trabalhava com contabilidade, durante 18 anos trabalhei de CLT e hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, pessoal. Eu adoro trabalhar com meus produtos caseiros, tá legal? Então picota toda essa barra de 1 kg, coloca aí na panela e a gente vai dar início aí no brigadeiro de ninho trufado. Nós vamos preparar uma grande quantidade, lembrando que você pode tanto diminuir ou aumentar essa receita mediante todos os ingredientes que a gente te mostra aqui, tá ok? Eu estou trabalhando com 1 kg de chocolate, então você pode fracionar e diminuir para a quantidade que você quiser, tá legal? Então siga aí nossas instruções e você vai ter um recheio maravilhoso, tá legal? Então, acabamos aqui agora de picotar toda essa barrinha de chocolate. Vamos para a segunda etapa, que é colocar aqui o leite condensado. Eu vou usar para esse 1 kg, tá? 4 caixinhas de 395 gramas de leite condensado. Então você pode aí fracionar. Se quiser uma só caixinha, você pega essa barra e divide em 4. E aí você vai fracionando. Você pode tanto aumentar quanto também diminuir essa receita, tá? Como eu faço aqui uma grande quantidade, eu sempre trabalho dessa forma. Vamos colocar agora também, pessoal, o creme de leite, tá bom? Eu vou colocar aqui 4 caixinhas de 200 gramas também de creme de leite para completar aqui essa receita. Eu coloco sempre também um espessante, tá? Um trigo, para espessar aqui essa base e deixar ela muito melhor, tá legal? Esse recheio. Aí lembrando, tá, pessoal, que isso é opcional, mas eu gosto de colocar. Aí você mistura bem agora, tá? Mistura todos esses ingredientes, deixa ele bem batidinho mesmo, porque eu vou levar ele para o fogo, tá? Ah, eu posso fazer esse recheio sem ter uma panela misturadora? Claro que sim, tá, pessoal? No meu início foi exatamente assim. Eu trabalhava sem ter uma panela misturadora, tá legal? Ó, eu coloco também mais 4 colheres de margarina, tá, pessoal? Que ajuda ainda mais a desenvolver. Eu coloco mais um pouquinho de leite integral, isso tudo é opcional, tá? Se você quiser, eu coloco porque além de render também desenvolve. E agora eu coloco aqui, pessoal, 400 gramas de leite em pó, tá? Tem que ser instantâneo, tá bom? Para que o seu recheio não desande aí, não dê aqueles gruminhos, tá bom? E ele fique perfeito. Senti que ficou um pouquinho pesado, coloquei mais um pouquinho de leite integral, porque eu quero ele bem leve, porque eu vou colocar agora a minha panela aqui, vou montar a minha panela misturadora e vou levar para o fogo. Você pode fazer sem ter uma panela misturadora, lembrando que você vai ter que ficar em pé ali e mexendo, tá legal? Eu boto a minha panela em funcionalidade média, tá? Para até atingir essa fervura, tá bom? Ó, ela atingiu essa fervura aqui, eu abaixo o fogo, tá legal? E deixo ela mexendo ainda por mais 3 a 4 minutinhos ali, mexendo, atingindo, depois que atingir a fervura, até ela atingir exatamente o ponto perfeito, tá legal, pessoal?
mostrar para vocês aqui o ponto perfeito depois dessa fervura. Tá legal? Olha só como é que ela está fervendo. Dá uma olhadinha. Olha isso. Ela atingiu essa fervura aqui, tá legal? Aí sim, quando ela atingir essa fervura, eu abaixo o meu fogo, tá? Eu vou abaixar o fogo e vou deixar ela mexendo aí até atingir o ponto ideal que eu preciso, tá legal? É fundamental dar essa cozida, tá, pessoal? Para cozer os ingredientes e aí derreter bem o chocolate, tá? E ele ficar aí numa cremosidade perfeita que vai ficar esse recheio para você, tá legal? Olha só, atingiu o ponto que eu quero. Aí o que eu faço agora? Eu apago o fogo e continuo ainda mexendo, tá? Deixo ela mexendo por mais 3 minutos depois de apagar o fogo. Por quê? Porque aí ela vai atingir o meu ponto perfeito, o ponto do brigadeiro de ninho trufado. Vamos colocar para esfriar, tá? Coloco num recipiente, cuidado que nem toda vasilha de plástico está preparada para isso, tá? Essa é uma boa vasilha. Vou colocar ele uma película e coloco para esfriar. Vamos agora para a segunda etapa, que é fazer o brigadeiro, o mousse de Nutella, melhor dizendo. Eu uso 3 caixas de leite condensado, lembrando que você pode também tanto aumentar ou diminuir, tá bom? Vou colocar também um espessante nesse leite condensado, tá? Eu mexo aí bem, misturo bem esse espessante, tá legal? Depois que dissolver bem mesmo esse espessante de farinha de trigo que eu uso. Vou misturar bem e colocar, pessoal, o creme de leite. Também 3 caixinhas de 200 gramas de creme de leite, tá legal? Dá uma boa misturada, tá? E coloco também leite em pó, tá legal? 400 gramas de leite em pó. Aí, só mexer bem, é uma base bem parecida, bem próxima, tá legal? Do brigadeiro de ninho trufado, tá bom? Antes de se tornar mousse, pessoal, eles são um brigadeiro, tá legal? O mousse vai se tornar no final, tá legal? Vou mostrar para vocês aí. Agora eu vou pegar aqui e vou botar também 350 gramas de creme de avelã da Nutella, tá legal? Eu costumo usar também uma essênciazinha, tá, pessoal? Que é para dar aí aquele sabor melhor, para saborizar ainda mais. Coloco também 3 a 4 colheres aí de margarina, tá? E vamos mexendo aos poucos, assim, ó, de baixo para cima, tá? Pra gente deixar essa mistura aí sem sujar, sem fazer aquela sujeirada toda e ir desenvolvendo bem essa mistura aí do avelã. Por enquanto, até aqui está se tornando uma base para brigadeiro de Nutella, tá, pessoal? É assim que funciona o brigadeiro de ninho trufado e também o brigadeiro de Nutella. Aí no final a gente adiciona aí um chantilly, tá? Um chantilly batido, que é para transformar num mousse. Isso vai depender. Se você botar só para dar um brilhozinho, não quebra aquele brigadeiro não. Mas se você botar uma quantidade que desenvolva bastante, ele acaba se tornando um mousse de Nutella. E é assim mesmo que eu gosto de trabalhar, tá legal? Olha que cor bacana. Mistura bem mesmo, ó, depois que você já desenvolveu. Bata bem, mistura, que ele vai ficar excelente. Olha que cor excepcional, olha que brilho que ficou agora esse recheio. Vamos aqui, pessoal, ó, mostrar para vocês que tem gente que não acredita que a gente usa Nutella não, tá? É Nutella mesmo, tá, pessoal? Isso que encanta nossos clientes aqui, deixa nossos clientes aqui apaixonados. Eu uso assim esse pote de 3 kg porque rende muito mesmo, tá legal? Pessoal, então aqui agora eu vou usar chocolate meio amargo fracionado, tá? Tô usando aqui um chocolate premium da Selecta, que é um dos melhores, tá? Esse é o Supreme, tá, pessoal? Muito bom mesmo, tá legal? Eu vou picotar, vou fazer aquele mesmo processo lá do chocolate branco, tá bom? A gente vai cortar aqui e eu vou usar aqui a metade dessa barra, que é uma barra de 1 kg, tá? Vou usar então aí cerca de 500 gramas, cortadinho, e vou colocar também dentro desse recheio de brigadeiro. Para quê? Para trufar, tá legal? Quando a gente usa essa parte de chocolate, a gente trufa ele também. Quando você quer fazer aí um recheio simples, você nem precisa usar o chocolate, apenas aí o avelã, a Nutella, ou você pode colocar também cacau em pó, tá, pessoal? Cacau em pó, você pode colocar também uma essência, tá?
uma essência aí de avelã ou uma essência de chocolate, aí vai depender do recheio. Mas se você quiser fazer um recheio premium mesmo, como é esse que a gente está fazendo, o ideal é você colocar um chocolate, e de preferência um bom chocolate como esse, Selecta Supreme meio amargo fracionado, tá? Vai deixar o seu recheio top demais, vai ficar saboroso demais. Da mesma forma lá do brigadeiro de ninho trufado, a gente coloca também um pouquinho de leite integral e é a gosto, porque você vai sentindo o peso do seu recheio na medida que você vai misturando ali, entendeu? Eu gosto de ir sentindo, se eu sentir que ele tá bem pesado, eu coloco mais um pouquinho ali, tá? Isso é sempre a gosto, a olho, vou mexendo, ó, percebe que ele começa a desenvolver? Eu gosto de trabalhar com ele assim mesmo, tá? Bem desenvolvido, porque ele precisa atingir fervura. E quando ele atinge a fervura, para cozinhar bem o chocolate, para derreter bem, deixar tudo bem homogêneo, bem cozido, tá, pessoal? Ó, vou usar aqui a minha essência de avelã, que eu falei para vocês lá na frente. Eu uso uma essência para quê? Para saborizar ainda mais e deixar muito top. Porque quando cozinha, geralmente perde um pouco, tá, pessoal? Da essência da Nutella. Aquele cheiro, aquele paladar, ele sai um pouquinho. Até porque a gente adiciona outros ingredientes também. Então você coloca aí a sua essência de avelã, tá? Ao seu gosto, eu boto logo um vidrinho e vamos para o fogo. Estou montando a minha panela e vou levar para o fogo agora. É a mesma coisa lá do brigadeiro de ninho trufado, tá bom? Vai ter que atingir aquele ponto, tá? Dá para fazer sem a panela? Sim, você vai ficar ali em pé, mexendo até atingir essa fervura, tá vendo aí? Ó, atingiu essa fervura, eu deixo ela cozinhar um pouquinho, abaixo o fogo para ela cozinhar, tá? Essa fervura, e deixo por mais 3 minutos após a fervura, tá? E aí apago o fogo e deixo bater por mais 3 minutos. Repetimos o processo colocando para esfriar, ó. Esse eu já estou colocando até numa vasilha de aço inox, porque eu não tinha mais uma vasilha preparada para isso. Coloca sempre um insufilme aí para não dar aquela película, para proteger e deixar bem higiênico também. E vamos levar para esfriar, tá legal, pessoal? Agora aqui eu vou preparar o meu bolo, pessoal, tá? Depois de preparar os recheios, vamos para o bolo. Vou preparar aqui, ou preparo o bolo de 1 kg ou de 1,5 kg, tá? Isso aí vai depender. Então eu peso ali porque eu uso a massa pronta, pessoal. A massa da Regina. Como a gente fabrica muita coisa mesmo hoje, a gente não tem mais condições de montar a nossa massa própria. Dá muito trabalho, são muitos ingredientes e demora muito. Então, utilizando a massa Regina, que é uma ótima qualidade, a gente tem alguns segredinhos aqui que a gente consegue deixar essa massa bem aveludada mesmo, tá bom? 4 ovos se for 1 kg de massa de bolo, 6 ovos se for 1,5 kg. Vou colocar aqui 200 ml se for 1 kg, tá? E 280 ml se for 1,5 kg. Vou colocar um pouquinho de essência de chocolate, tá? Para dar mais sabor e tirar esse cheiro de ovo. E agora é só bater aqui na nossa batedeira. Vai batendo aos poucos para não voar, fazer aquela sujeirada toda, tá legal? A gente vai batendo. Dá para fazer na mão? Sim, a gente começou assim, fazendo na mão com apenas um fouet. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho aí, tá legal? Mas dá para você bater sim, se não tiver uma planetária ou uma batedeira simples manual, você consegue fazer na mão sim, tá? Se você tiver uma boa força de vontade, se você tiver um bom ânimo, se você amar o que você faz, consegue fazer sim, tá legal? Você consegue sim, é possível, tá legal? Pessoal, então, eu separo aqui porque vamos untar uma forma, tá bom? Eu vou untar essa forma, o forno já está aquecido em 180 graus, tá? Precisa se atentar para esse detalhe, tá bom? Vou untar a forma aqui, a gente, além de untar, coloca também papel manteiga, tá? Eu gosto de trabalhar com papel manteiga, que é mais fácil de retirar. Coloca esse bolo aqui no tabuleiro, nessa forma, e levo ao forno aquecido em 180 graus, tá bom? A gente vai assar esse bolo, tá? Depois que esse bolo todo ele é assado, lembrando que eu estou sempre fazendo uma grande quantidade, tá? Estou mostrando para vocês só um pedacinho aqui da minha produção, tá? Ele vai ao forno, a gente leva ele ao forno, tá? E depois que ele assa, a gente pega e tritura ele. Você tem 3 formas, ó. Pode triturar assim à mão, como eu estou fazendo. Pode usar um ralador, tá? Um ralador de coco, de queijo, isso. Aquele ralador comum. Ou
a nova forma que a gente usa hoje em grande quantidade é um triturador. Você pode comprar um mixerzinho, aquele mixer, tá? Triturador de alho, entre outros, e triturando aos poucos, que dá muito certo sim. Em outros vídeos eu vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, higiene fundamental nessa parte aqui, tá? Se você puder, use luva, tá? Coloque a sua luva, porque é fundamental sim você trabalhar com essa higiene. Agora nós vamos preparar aqui um pouco de chantilly, tá? Eu coloquei ali 200 gramas de leite em pó e 1 litro de chantilly à malha bem gelado. Detalhe, pessoal, bem gelado. Para esses recheios eu não vou deixar ele ficar muito firme não, tá? Eu prefiro ele assim, pessoal, ó, que ele não esteja muito firme. Para quê? Para me dar um brilho e uma leveza a mais no recheio. Isso é opcional, isso é uma escolha minha, é do jeito que eu prefiro trabalhar. Mas tem gente que bate, deixa ele bem firme mesmo, bem denso e o usa lá no seu recheio também, sem problema nenhum para mim, tá legal? Pessoal, eu vou dividir esse recheio porque eu faço um outro sabor, que é o sabor de Raffaello, tipo da Ferrero Rocher. Então só vou usar metade desse recheio aqui, tá? Eu fiz 1 quilo lá, 1 quilo de chocolate, eu estou dividindo então para 2 sabores. Vou colocando aqui, pessoal, ao meu gosto, porque cada um tem um jeito de escolha do seu recheio. Então eu vou trabalhando ele até chegar na leveza que eu quero. Alguns orientam botar 150, 200 gramas de chantilly já batido. Eu prefiro ir sentindo ele, tá? Ó, eu coloquei 3 ou 4 conchinhas, agora eu vou batendo, senti que tá pesado, quero ele mais leve ainda. Por quê? Porque senão eu posso amolecer muito, senão eu posso tirar muito o sabor de brigadeiro e ele acaba virando também um mousse, tá? Eu quero ele bem controlado. Já o de Nutella, não. O Nutella eu quero ele bem mesmo parecido com um mousse de Nutella, tá legal? Então, pessoal, ficou top aqui, bom demais. Vamos colocar agora em uma manga de confeitar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de colocar, faz uma sujeirada. Se você pegar a própria caixinha do chantilly, uma caixinha de leite, tira a tampa de cima, tá legal? Vai ser um ótimo auxiliador aí. Pega aí uma manga de confeitar. Se for novinha, nem precisa colocar um elástico, só colocar direto dentro da caixinha. Se já for utilizada, você coloca um elásticozinho na ponta, é importante, tá? Eu uso muito elástico, você pode comprar um saquinho aí com 1 quilo de elástico, é bem barato. E pronto, vai facilitar demais aí o enchimento da manga de confeitar, sem fazer aquela sujeirada toda, sem te atrapalhar, sem fazer aí aquela bagunça, né? Olha como é simples de encher. Bom, colocamos na manga de confeitar aqui, aí a gente já preparou o bolo, a gente está terminando agora de preparar aí o brigadeiro de ninho trufado, tá, pessoal? Dando uma leveza nesse recheio, olha que bacana. Agora vamos pegar um mousse de Nutella, tá legal? Que já esfriou também. A gente vai fazer o mesmo procedimento, pessoal. Esse eu já quero bem mousse mesmo, então eu já boto já chantilly com uma quantidade bem maior, tá legal? Aquilo que sobrou daquele chantilly, eu já coloco aqui nesse mousse de Nutella. Pessoal, me conta aí de qual cidade que você está falando, deixa aqui nos comentários se eu estou conseguindo te ajudar. Se você tem alguma dúvida, a gente costuma gravar um vídeo respondendo as dúvidas, tá? As perguntas de nossos seguidores, de nossos inscritos aqui do canal Fature na Cozinha de Casa. Olha que recheio lindo, olha que mousse lindo de Nutella, pessoal. Dou agora aquela batida, tá? Eu gosto de dar uma misturada antes na mão. E agora eu dou aquela batida bem bacana aí na nossa batedeira manual. Olha como é que fica isso, esse mousse de Nutella. Muito bacana, pessoal. Olha, isso aqui é sucesso de vendas aqui na nossa temporada de bolo de pote. Mesmo processo para você poder encher, tá? Eu uso aquela caixinha do chantilly, tiro a boca, coloco a manga de confeitar, tá? Envergo ela assim para baixo. Agora é só encher, porque aí você consegue encher sem fazer aquela sujeirada. Olha o brilho desse recheio, pessoal. Olha o close desse mousse de Nutella. E olha o rendimento que deu, pessoal. Aquilo ali é uma tigela de 5 litros, tá? Olha só que tigelão. Essa cuba aí, gigante, de aço inox. Eu faço muito bolo mesmo, tá, pessoal? Eu faço para mais de 200 bolos, completando com esse recheio de Nutella. Que a gente nunca usa ele puro, né? Eu completo sempre
ninho com Nutella, morango com Nutella, maracujá com Nutella, coco com Nutella, enfim, ele rende e rende muito. Eu gosto de fechar a boca em cima com elástico, tá? E ó, prontinho aqui, pessoal, olha que bacana. Já vamos começar a preparação do fechamento dos nossos bolos aqui, tá? Olha que top! Agora sim, ó, eu já tenho aquele bolo triturado, tá, pessoal? Vou usar o bolo triturado. Vou usar aqui, ó, pessoal, outros ingredientes também. Uma calda, tá? Posso te ensinar a fazer essa calda. Eu tenho aqui o brigadeiro de ninho trufado, o mousse de Nutella, pote, tá? O bolo de pote que eu uso é no pote de 250 ml, tá ok? Eu uso também algumas gotinhas de chocolate. Então, boto a primeira camada de brigadeiro de ninho trufado com chocolate branco. Eu gosto de espalhar, a gente usa uma colherzinha amassadinha assim para fazer o entorno todinho do bolo, tá? Do pote, e deixa ele bem desenhadinho. Isso é fundamental, tá? Uma boa apresentação. Coloco a primeira camada de bolo e dou uma amassadinha, uma achatadinha. Pego um outro pote do mesmo tamanho e dou uma amassadinha. A gente umedece com a calda, tá? Essa calda especial. E coloco agora a segunda fase do recheio, que é o mousse de Nutella, tá? Primeira camada brigadeiro de ninho, depois o bolo, a segunda camada de Nutella, tá bom? A gente agora coloca mais um pouquinho aqui, ó, de bolo triturado, tá? Bolo de chocolate triturado. A gente nivela ele com um potinho, dando uma amassadinha em cima assim. E umedecemos também, tá? Com essa calda aí espetacular. É uma ótima calda, tá, pessoal? É uma calda que tem que ser uma calda bem preparada para não tirar o sabor do bolo, tá bom? E em cima a gente finaliza com o brigadeiro de ninho trufado, tá? Depois de umedecer, bota o brigadeiro de ninho, faz o desenho da sua preferência, eu gosto de fazer isso. E nós confeitamos em cima com gotinhas de chocolate ao leite. Nossa, olha, dá uma explosão de sabor na boca do cliente, pessoal. Top, mas top demais. Tá gostando do nosso canal, pessoal? Diz aqui nos comentários, tá bom? Vamos fazer aqui mais uns 2 bolinhos e depois a gente adianta o vídeo para você. Uma aula completa para você aí de brigadeiro de ninho trufado com Nutella. Esse que é um dos bolos mais vendidos na Dene Delícias Gourmet. Eu estou te ensinando aqui no canal Fature na Cozinha de Casa, tá bom? Tem dúvidas? Deixa suas dúvidas aqui nos nossos comentários. Faz as suas perguntas e a gente grava um vídeo para responder você. Tem aulas incríveis aqui, tá, pessoal? Como administrar, como separar o seu salário. Tem pessoas que têm muita dificuldade, que trabalham como autônomo, em administrar o seu salário. Aqui no nosso canal, a gente tem aulas completas falando sobre isso. Como fazer o custo? Aqui no canal, a gente tem aulas completas te ensinando como fazer o custo de tudo isso, tá? E ainda mais, tem o nosso livro aí, tá, pessoal? Que é uma visão muito ampla aí de como transformar a cozinha da sua casa em uma fonte geradora de renda com bolos no pote. Não é apenas fazer uma receita, existe um conjunto de coisas para você virar um empreendedor doméstico, tá legal? Pessoal, estou fechando o segundo bolo aqui. Agora nós vamos fazer um bolinho final, tá? E mostrar para vocês aí uma produçãozinha final de como é que ficam os nossos bolos de pote de brigadeiro de ninho trufado com Nutella, tá? Com mousse de Nutella. Olha que coisa espetacular. Vamos agora para o fechamento aqui, pessoal. Como sempre, ó, para memorizar bem, fixa bem isso aí. Pote de 250 ml, tá? A gente coloca aí a primeira camada de brigadeiro de ninho, espalha bem, aquela colherzinha ali, ela é amassadinha, como eu disse para vocês, porque ela faz essa curva, esse entorno assim, e faz um desenho perfeito no bolo de pote, tá bom? A gente coloca agora mais bolo, tá? Primeira camada de bolo, bolinho triturado, tá, pessoal? Por que que é triturado? Porque rende mais. Já fizemos todos os testes, tá legal? Damos uma niveladinha e aí colocamos a nossa calda, tá? É fundamental essa calda, não pode ser muito seco e nem pode ser também muito molhado. É fundamental na medida que você vai umedecendo, dar uma olhadinha pelo lado e ver se ficou ao ponto. Colocamos a segunda camada de recheio de mousse de Nutella e vamos para a segunda camada de bolo, tá, pessoal? Nivela ele também, dá aquela niveladinha, tá? Dando uma achatadinha leve, cuidado, não aperta muito, é só um pouquinho mesmo, para você nivelar com o potinho de dentro. E aí vamos umedecer também, tá?
deixando ele, ó, essa umedecida é padrão, pessoal. Ali sim você tem que controlar a sua qualidade nessa umedecida, tá? Faz o desenho do jeito que você quiser. Colocamos aqui chocolatinhos ao leite, tá? Gotinhas de chocolate ao leite. Olha que coisa linda que fica esse padrão, tá, pessoal? A umedecida é fundamental, tá legal? É fundamental você ter o controle nessa umedecida. Como a gente faz? A gente vai olhando pelas laterais para ver se umedeceu ao ponto, se não deixou seco e também com cuidado para não molhar muito. Vamos fechar isso aqui, pessoal. Olha só que bacana. Primeira camada de brigadeiro de ninho trufado, primeira camada de bolo triturado, tá? Posso usar a forma? Pode. Pode tirar o fundo do pote e cortar? Pode, só que não vai render tanto quanto o bolo triturado. Já fiz todas essas experiências. Dá uma nivelada, umedece novamente, coloca ali a primeira camada de recheio de mousse de Nutella, tá? Ou melhor, a segunda camada com recheio de mousse de Nutella. Coloca agora mais um pouquinho de bolo, tá? O bolo, olha como rende esse bolo, pessoal. Parece que nem mexeu ali, né? De tão rendimento que dá. Dá tanto rendimento. Eu adoro trabalhar com ele trituradinho. Nivela, olha. Umedece com aquela calda, né? Maravilhosa. Essa calda não dá para me explicar aqui. Quem quiser aprender sobre essa calda, chama aqui nos comentários que eu te explico, tá bom? Vamos colocar, finalizando com recheio de brigadeiro de ninho trufado, gotinhas de chocolate ao leite e tá pronto, pessoal, esse bolo no pote maravilhoso de brigadeiro de ninho trufado com mousse de Nutella e gotinhas de chocolate. Olha que maravilha, tá, pessoal? Se você tá gostando aí do nosso canal, tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha, me diz de qual cidade que você está falando, tá? Para que a gente possa ter noção aí do alcance do nosso conteúdo, do alcance dos nossos vídeos, até onde a gente está conseguindo te ajudar, tá legal? Existem muitas pessoas que entram aqui no canal e comentam, né? Poxa, eu estava desanimado, não sabia o que fazer, perdi um pouco da direção, fiquei desempregado. Olha, pessoal, eu também já estive nessa mesma situação e a cozinha me salvou. Então lembra que a sua vitória, pessoal, começa na cozinha da sua casa. Você tem que acreditar nisso, você tem que ser apaixonado por isso, você tem que se entregar por completo. Se você tiver dúvida, você não vai se lançar. E tudo que você faz pela metade, você nunca consegue ter um bom resultado, tá? Então larguei a contabilidade, passei a me dedicar 100% aos meus produtos artesanais. Hoje eu amo, sou apaixonado, sou tão apaixonado que eu estou montando esse canal aqui para ajudar outras pessoas que estão na condição que um dia eu já estive também. Acredite, a cozinha pode te salvar, tá, pessoal? Olha que bolo maravilhoso, olha isso, pessoal. E aí, gostou? Olha só como é que ficou a nossa produção. Curte, comenta, compartilha para o maior número de pessoas possível ser alcançados aqui no canal Fature na Cozinha de Casa com os produtos da Dene Delícias Gourmet, tá? Então lembre-se que a sua vitória começa na cozinha. Fui! Fature na cozinha de casa.